As principais religiões do mundo. Espiritismo. Segundo Allan Kardec, espírita é todo aquele que acredita na manifestação dos espíritos. Com base nesse conceito, os adeptos dos cultos afro-brasileiros são também espíritas. Outra declaração curiosa de Kardec é que o espiritismo seria a terceira revelação de Deus à humanidade. Moisés seria a primeira, Cristo a segunda e o próprio Kardec a terceira. Os kardecistas afirmam que cristianismo e espiritismo são a mesma coisa. Como tudo começou. A coluna vertebral do espiritismo é a comunicação com os mortos, necromancia, que exige uma crença na reencarnação, também chamada de transmigração das almas. Apesar de sua antiguidade, o espiritismo moderno marca seu início em 1848, em Idesville, região de Nova York, Estados Unidos. As irmãs Margaret, na época com 12 anos de idade, e Catherine Fox, afirmaram ver mesas girando e ouvir pancadas na casa. Elas se tornaram médiuns, e percorreram a Europa difundindo a comunicação com os mortos. Depois, em 1888, elas mesmas contaram que tudo isso era coisa de vivos, e não de mortos. As irmãs Fox tornaram-se alcoólatras, e viram-se obrigadas a se retratar publicamente de suas fraudes. A linha espírita mais conhecida no Brasil hoje é a kardecista. Allan Kardec. Nascido em 1804, seu verdadeiro nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, médico e professor francês. Lançou seu primeiro livro, O Livro dos Espíritos, 1857. Em 1858, ele organizou em Paris a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita. Adotou o nome Allan Kardec, alegando ser o seu nome na outra encarnação. Faleceu em 1869. Teologia espírita. Para os espíritas, a Bíblia não é a palavra de Deus. A usam apenas para justificar algumas de suas crenças, isolando alguns textos, e os interpretando fora de seus devidos contextos. Como exemplo, temos o que Jesus chamou de novo nascimento, em João 3,3. Para os espíritas, o novo nascimento é chamado por eles de reencarnação. Seu conceito sobre Deus. Alguns espíritas são deístas, ou seja, que Deus criou todas as coisas, porém não se envolve com os assuntos humanos. Essa doutrina é comumente chamada de doutrina do relojoeiro, que faz o relógio, dá corda nele, e o deixa funcionando de forma independente. Outros são panteístas, ou seja, Deus é tudo, e tudo é Deus. Criador se confunde com criatura. Seu conceito sobre Jesus Cristo. Rejeitam a deidade de Jesus. Os textos bíblicos que afirmam que Jesus é a segunda pessoa da Trindade Divina foram escritos pelos evangelistas, portanto, não foram palavras ditas por Jesus, segundo eles. Jesus é colocado no mesmo nível dos grandes filósofos ou fundadores de religião do passado, como Sócrates, Buda, Confúcio, etc. Seu conceito sobre Satanás e os demônios. Os espíritas não acreditam na existência de Satanás e seus demônios. Afirmam que Satanás não é um ser real, mas simplesmente a personificação do mal. Também negam a existência do inferno ardente. Seu conceito sobre a salvação. Os espíritas não reconhecem os efeitos redentivos da morte de Jesus. Afirmam que nem mesmo Deus seria capaz de salvar alguém. Cada um, portanto, deve resgatar-se a si mesmo. É a doutrina da autossalvação, ensinada na doutrina da reencarnação. A reencarnação. A palavra vem do latim, re, outra vez, e incarnere, em carne.
tem por objetivo aperfeiçoar a humanidade no sentido moral, espiritual e até físico. É a doutrina do karma, uma espécie de causa e efeito. Colhe-se aquilo que se semeia. Assim, o sofrimento humano é o pagamento do que se fez, em outras encarnações. Segundo eles, a reencarnação e as boas obras são os meios para a salvação. Conclusão: reencarnação e necromancia são a coluna vertebral do espiritismo kardecista. A obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é sua principal fonte de autoridade. A figura de Jesus Cristo torna-se secundária para eles, colocando-a no mesmo bojo que outras da secularidade,